Esse é o jeito mais fácil de você conseguir criar um squad com iOS. E mesmo que você não saiba programar, mesmo que você não saiba nada de inteligência artificial, eu vou conseguir te ensinar passo a passo, desde a instalação até o seu primeiro squad. Se você já instalou o iOS e só quer criar o squad de forma rápida, já pula pro minuto tal, que eu vou colocar aqui na tela, e você já pode ir para lá e vai criar o seu squad muito mais rápido. Para quem tá iniciando 100% do zero, inicia esse vídeo aqui agora, porque a gente vai ter 5 etapas de criação e eu vou enumerar cada uma parte a parte para que você possa concluir isso tudo de forma organizada, metódica e fácil, beleza? Então a primeira parte, o vídeo vai estar delimitado em instalar um antigravidade, instalar a CLI que vamos utilizar, e aí você pode escolher porque vai funcionar para qualquer uma. Depois vamos instalar o iOS. Quarto, a gente vai sincronizar os squads que já são criados dentro do iOS. Por último, a gente vai fazer o primeiro squad. Quando você começar a primeira etapa vai ser instalar o anti-gravity, ou antigravidade. Isso aqui é um editor de código e vai ser necessário para que você possa visualizar. Se torna mais fácil essa visualização e ele é de graça, beleza? Só colocar aqui, ó, antigravity.google/download. Posso colocar aqui nos comentários, beleza? Você, se tiver Mac, você escolhe Mac. Se tiver Windows, você escolhe Windows. Basta clicar. O meu é Mac, Apple Silicon, baixei. Você passa pelo processo de instalar, de baixar aqui. Depois de baixado, nesse caso você vai instalar. Aqui é só puxar e instalar. Posso parar, manter ambos ou continuar. No seu caso, você vai continuar. Beleza? Depois de instalado o anti-gravity, você vai clicar dentro dele e ele vai abrir essa primeira pasta assim, ó. Vai abrir literalmente isso. Aqui no lado direito, você vai ter o agente anti-gravity. Se eu botar, coloca aqui, oi, ele responde. E aqui você vai criar uma pasta. Aqui, ó, como posso ajudar, beleza? E aqui eu posso criar uma pasta. Criando essa pasta, eu vou colocar ela em documentos. Pode ser qualquer lugar. Pode ser dentro do desktop, pode ser documentos, downloads, qualquer lugar. Nesse caso aqui, eu vou colocar dentro de documentos. Vou abrir um folder, nova pasta, dentro de documentos. Colocar aqui, ó, aula 01001. Criei a primeira pasta, abro ela e pronto. I trust in the authors e acabou. Primeira etapa do vídeo está feita. Instalado o antigravidade e criado o primeiro diretório, a primeira pasta, beleza? Depois, na segunda etapa, a gente vai instalar o CLI, beleza? O CLI. Como é que a gente vai instalar o CLI? A gente vai aqui ou instalar o Codex CLI. Se você tem a conta Pro do Google, se você tem a conta Pro do ChatGPT, você já pode utilizar o CLI bem simplesinho. Se você tem a conta Pro do Cloud Code, você pode utilizar esse daqui. Se você não tem nenhum dos dois, mas quer utilizar o CLI e o iOS, tem um Gemini CLI, mas tem que instalar um desses três, beleza? Eu utilizo o Codex. E eu tenho um vídeo aqui embaixo explicando como instalar o Codex. Vou instalar o Cloud agora. A gente vai copiar aqui em cima o link e vai mandar lá pro antigravidade, aqui do lado. Colei. E vou dizer assim, ó, instale o Cloud Code pra mim, por favor. Ele vai instalar tudo completamente do jeito que tem que ser feito, beleza? Vai criar as tasks. Cloud Code successful installed. Beleza? Show. Como é que a gente vai utilizar? Eu posso perguntar aqui, como utilizar o Cloud Code? Vê, ele vai dizer que já tem a documentação bem completa. Estou mostrando passo a passo como é que você vai fazer, sem precisar dizer que foi muito rápido. Beleza? Siga o passo a passo. Ó, primeiro lugar, faça o login antes de usar. Você precisa autenticar no seu terminal, digite Cloud Code. No seu terminal, você vai copiar aqui, ó. Cloud. Aqui em cima, no meu caso, vai ser o antigravidade. Tem um terminal, nome terminal, new terminal. Ele vai abrir isso daqui, a tela preta, a temida tela preta. Só escrever Cloud Code. Cloud aqui, I trust in the folder. Ele chamou o Cloud. Dentro desse caso aqui, se eu for colocar um oi, tudo bem, ele vai dizer que tá sem crédito. E eu posso ir lá e fazer todo o processo. Só clicar aqui e fazer as configurações. Ou comprar crédito de API, ou eu compro o Cloud Code. No meu caso, como eu utilizo o Codex, e vou chamar o Codex para vocês, bem calmo e bem tranquilo. Bem calminho, bem tranquilinho. Codex. Olha, Codex, I trust. Abri o Codex. Do mesmo jeito que a gente fez para o Cloud Code, a gente vai fazer para o Codex, caso você queira instalar. Eu vou utilizar o Codex, beleza? Depois de instalar o Codex ou o Cloud Code, do jeito conforme tem que ser, a gente vai fazer o seguinte. A gente agora vai instalar o iOS. Como é que instala o iOS? Vem aqui, ó,
no link do iOS do GitHub, ou GitHub para os mais íntimos, vai copiar isso daqui, vai mandar para o antigravidade, aqui embaixo, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Aqui, ó. Agora, quero que você instale o AIOS. Ele vai instalar o AIOS pra gente aqui na aula 001. Aí, tá vendo aqui, ó? Ele tá instalando. Aí ele vai pedir Greenfield, New Project. Ele tá fazendo tudo sozinho. Beleza? Se você fizesse manualmente, você que iria escolher. Mas ele tá fazendo isso aqui tudo sozinho. Instalando as dependências do framework. Instalou aqui, ó, para o Cloud e para o Codex. Beleza? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Cloud e Codex. Show de bola? Aqui ainda tá instalando mais coisas. Se você perguntar ele aqui, no lado esquerdinho, como utilizar, ele vai te dizer. Mas vamos lá. Agora a gente vai utilizar ele. A gente vai utilizar ele conforme deve ser utilizado. Beleza? Agora que tu chegou na fase 4 de sincronizar os squads, eu criei um prompt específico para que você pudesse conseguir instalar tudo que vem do Codex conforme aquilo que deve ser feito do Codex, beleza? Dentro da documentação, só chamei o Codex, eu vou chamar aqui, ó, skills, não vai ter nada, ó, skills, lista skills, só vai ter esses daqui. Eu não quero isso, quero que instale todos esses que estão dentro de agents aqui, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu criei esse documento aqui, e eu vou copiar ele todo. Copiei ele todo, vou mandar para cá, ó, e dar o enter. E ele vai fazer todo o trabalho sozinho. Para quem tem um Cloud Code, isso já tá meio que automático. Ele já fica na pasta .cloud. Mas caso você não entenda como se fazer no Cloud Code, ou chegou e empacou, porque ele já atualiza sozinho. Mas se você empacou nisso daí, aí você vai entrar dentro do grupo que tá aqui na descrição e vai conversar com a gente lá e a gente vai te ensinar. Mas eu digo a você, se você seguir esse passo a passo, do jeito que eu tô fazendo aqui para o Codex, fazer para o Cloud Code, vai dar certo do mesmo jeito. Funciona. Agora, depois de instalado, e eu cortei o vídeo porque demora um pouquinho para fazer essa sincronização por esse processo, mas é o jeito mais fácil, como eu falei. Você vai pegar aqui, chamar o Codex de novo, dentro do teu terminal. Agora, quando tu digitar /skills, olha o que vai estar aqui, os teus skills. E agora, tu vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, AIOS Squad Creator, dá-lhe um Enter, e tu vai colocar Help. Colocando Help, ele vai listar todos os comandos que ele tem que ter. E o comando é um texto, tu pode digitar o texto, mas com o asterisco Help, ele vai listar tudo direitinho. E o asterisco é só um enfeite, para você entender. É só um enfeite. Você pode colocar em linguagem natural, em escrita normal. Então, vou colocar aqui, ó. Quero criar um design de squad. Vou botar de time simples. Que squad é time? Que seja um time que faz briefing e copy de legendas e posts de Instagram. Ó, eu quero criar um designer de time simples, que seja um time que faz briefings de copy de legendas e posts de Instagram. Ele vai criar com base no Design Squad. Eu nem chamei o Design Squad, mas ele vai criar isso. Tudo aqui que aparecer a partir de então, você só vai apertar sim e vai continuar apertando sim até ele terminar e depois criar o squad, beleza? Vê que simples. Ele já criou os squads, criou as tasks, ó, as tasks aqui, os exemplos de agentes, todo lugar, ó, as tags, Instagram, briefing para ele poder ativar. Ele tá desenhando tudo sozinho. Tudo. Task, o briefing, a descrição, o que vai fazer, o social design briefing. Isso tudo ele vai sendo feito sozinho. Eu só pedi uma vez, ele tá criando o timezinho que vai compor esse time, os agentes e o time. Como usar @socialdesign, é só colocar aqui, ó, briefing, @socialdesign, briefing, ele vai fazer. Vamos ver. Para executar o briefing, preciso de detalhes. Objetivo, público, oferta, formato, tom de voz. Você coloca aí, invente qualquer um para falar bem do AIOS, uma ferramenta show de bola. Ele vai criar o briefing completo e ele vai passar para geral, ângulo de criativo, de prompts aleatório para criar um sistema de execução real. Com o iOS, organiza seu time para entregar um time mais rápido e melhor. Ele já deu o objetivo, o público, a oferta, o formato, o tom de voz, a promessa, a dor, tudo. Aí eu vou fazer isso agora, ó, @social designer help. Ele vai dizer os outros comandos, beleza? Aí eu vou pegar aqui, ó, post do Instagram, e vou pegar esse dado aqui que ele criou e vou colocar aqui. Olha só isso. Hook visual, capa, problema, dor,
virada de chave, legenda sugerida, direção visual, hashtag sugerida. Eu não pedi nada. Eu acabei de entregar um post completo, 100% organizado, fazendo de uma forma muito simples e bem estruturada. Isso aqui vai se manter no padrão o tempo todo. Você não precisa pensar para criar. Óbvio que se você pensar vai melhorar isso tudo. Mas, no fim das contas, quanto mais você faz, mais você melhora, mais você entende. E eu quero que você ponha em prática rápido, porque não precisa ser um coder para poder utilizar a ferramenta. Apenas seguir o passo a passo que a gente criou hoje. Criando esse passo a passo, seguindo esse passo a passo, você consegue criar os seus squads para a sua rede social, para criar briefing, para depois a gente integrar, aí criar próprias imagens, para depois a gente integrar e talvez postar automaticamente. Criou agora e já postou, para depois a gente já automatizar um post de blog e a gente focar naquilo que a gente é melhor, seja absorver conteúdo, seja fazer qualquer outro tipo de coisa, beleza? Caso você chegou até aqui e não entendeu ainda como é que funciona e está em dúvida de como criar o seu primeiro squad, eu sinto te informar, você vai precisar assistir o vídeo de novo, porque não existe forma mais fácil de você conseguir integrar o seu iOS ou fazer o seu primeiro squad. Não existe. É a primeira forma e a forma mais simples de se fazer isso tudo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente lá no Miners. Dentro do Miners é a minha comunidade 100% gratuita, a galera está se ajudando muito, entrou muita gente nos últimos dias e está sendo muito bacana ver quanto de informação legal sobre iOS está sendo informada lá. Então, é isso.